Na minha frente tem um marco simbólico de Sarajevo. Seguindo em frente, os bazares otomanos, os restaurantes, as lojinhas e umas construções menores, mais antigas. E do outro lado, a cultura austro-húngaro. Avenida larga, prédio maior, são prédios, não são mais casas, né? Um hammam, um banho turco, que tinha certos dias para os homens, certos dias para as mulheres. Essa casinha verde era exatamente ali. Para a construção daquele prédio, transferiram a casa do cara para cá, com tudo que tem direito. E no dia 28 de julho de 1914, exatamente um mês após o atentado, a Áustria declarou guerra e isso desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Bora, galera, menos é Max. Eu sou o Max e estou em Sarajevo, na Bósnia. Hoje o dia é um walk tour, como sempre, e explorar bastante essa cidade. Eu não sei se eu vou ficar até amanhã o dia inteiro ou se eu vou embora. Eu quero ir para Kotor. E Kotor são 8, 9 horas de viagem, eu não estou afim de fazer essa viagem inteira. Então, se bobear, eu vou voltar amanhã para Mostar e depois da manhã, na segunda, eu vou para Kotor, numa viagem de 5 horas, que é um pouco mais tranquilo. Eu aproveito para ver em Mostar ou a cachoeira, que eu não consegui ir, ou uma como é que chama isso? Um centro cultural que tem daqueles caras que rodam sem parar, buscam, sei lá, uma preparação maior mental. Mas o lugar é bem legal, parece o Castelo de Postojna, meio encravado na rocha. E já começamos o dia num ponto muito legal de Sarajevo que eu vou mostrar para vocês. Na minha frente tem um marco simbólico de Sarajevo. Seguindo em frente, os bazares otomanos, os restaurantes, as lojinhas e umas construções menores, mais antigas, com um desenho mais parecido. E agora do outro lado, como tudo tem um lado e depois outro lado, nós vamos ver o outro lado. E do outro lado, a cultura austro-húngaro. Avenida larga, prédio maior, são prédios, não são mais casas, né? E a frase, Sarajevo, o encontro das culturas. E é bem por aí mesmo. Sarajevo, você tem bairro que tem igreja católica, ortodoxa, muçulmana e sinagoga. Tudo no mesmo bairro, sem problema nenhum. Vamos andar nessa avenida. Hoje eu já fui pra rua, já fui no mercado, café da manhã para hoje e para amanhã, porque amanhã é domingo, eu tenho que ficar esperto que domingos os mercados não abrem, para não ficar que nem outra vez. Procurando mercado e não tinha nenhum. E amanhã, se eu resolver mesmo ir para Kotor, eu tenho que acordar às 5 da manhã para pegar o trem, para pegar o ônibus às 7, lá na estação. Da estação até aqui foram quase meia hora andando, acho que nem isso, mas mais ou menos. Uma parada aqui no meio do tour. Olha esse prédio. Deixa eu ir, que se eu perder o tour, eu perdi o bonde. Cara, tá frio. Isso é um hábito muito comum. Você vê em várias praças na Europa. Pessoas jogando xadrez e algumas pessoas ao redor, muitas vezes até discutindo o jogo. São vários que estão jogando. São 2, na verdade, mas o resto palpita. Então vamos de almoço. Pedi uma sopa tradicional, que tem um frango também, e um outro prato que é parece um espinafre cozido com ovo, com alguma coisa a mais. E uma cervejinha preta para acompanhar. Tá frio lá fora. O restaurante é super legal. Trabalha um cara ou um casal. Um casal e deve ter 15 mesas. Impressionante a facilidade que a gente trabalha, como funciona bem o restaurante. A senhora de dentro, a parte de fora. Eu sentei aqui porque tá calor, tá quentinho. Aqui dentro tá quentinho. Então vamos lá, né? Vamos provar. Ó, chegou no outro espinafre. Parecia bem maior na foto.
Mas tem uma cervejinha, tem um pãozinho, vamos experimentar. A sopa é uma sopa com um caldo de frango, mas bem encorpado, bem grosso, bom, bem bom, bem gostoso. Galera, almocei. Tô almoçadinho. O negócio de espinafre podia ser um pouquinho mais quente. A sopa legal, a cerveja boa. Vou gastar aqui uns 13 euros. E já tem mais. Vambora. Foi boa. Não é muita comida, mas foi. Tava gostoso. Em Sarajevo, é assim, você tá na rua e você acha uma ruína. E você pesquisa um pouco e você descobre que aqui era um hammam, um banho turco, que tinha certos dias para os homens, certos dias para as mulheres, e quem fez esse banho turco aqui foi Izabeg, que é um governador otomano que é considerado o fundador de Sarajevo. Você vê ainda o local que eram as banheiras, os lugares de banho e as paredes da divisória. Isso não foi restaurado, isso é do século XV. Esse já é um bazar fechado de Sarajevo. E a gente vai ali para dar uma olhada em tudo que tem. Aqui dentro tá bem quentinho. É um mercadão de roupa, né? Roupa, joia, chapéu. E aqui lembrando que a moeda é má. Então tudo que a gente visualizar, isso é legal, hein? Os caras fizeram com aquela estrutura os símbolos dos times. Fazendo com aquele trabalho manual no cobre. Voltando ao marco, tudo que a gente olhar de preço aqui. Um tênis. 150 marcos, 75 euros. Uma conta básica. Óculos, bola. Ainda vou contar para vocês sobre a questão do café. O café, a diferença do café bósnio para o café turco, que é feito naquela chaleirinha ali que tem um nome que já eu vou lembrar. Já eu vou olhar, que eu anotei o nome para não errar. Peguei essa saída lateral aqui, porque não muda muita coisa. Tem uma galeria, e aqui a gente vai pro mercado praticamente igual, só que de rua. A parte fechada para a minha direita, essa parte de tijolo, e agora a parte de rua. Joias, quem estiver interessado. Não posso fazer foto. Já fiz. Tá escrito que eu não posso fotografar. Se eu já filmei, tinha um outro lugar que eu fui aqui que tava assim, não fazer fotos, não fazer vídeo. Já era, né? Cara, olha essa loja de doce turco. E aqui tem mais coisa. Aqui também a gente tem a febre do pistache. Igual a gente. Aqui em Sarajevo, a galera já é mais esperta. Olha aqui atrás de mim, ó. Aqui, ó. Vendedor de guarda-chuva. Era tudo que eu queria semana passada. Domingo passado, tudo que eu queria era um vendedor de guarda-chuva. Aqui hoje já choveu, já parou umas 2 vezes. Só que agora eu já tenho meu guarda-chuva. Já estou preparado para a chuva. Mas choveu fraquinho, foi suave. Nem molhei o pé. Eu nunca fui para a Turquia, mas o pessoal do Orkitur falando hoje, quando você chega naquele ponto da cidade que tem um leste-oeste, e que um lado é o mais turco, otomano, e do outro lado é o austro-húngaro, ele fala, pro lado de cá a gente tá andando para a Turquia, pro lado de lá a gente tá andando pro lado de Viena, eu acho que a gente tá andando pro lado de Trieste também, que é muito arrumadinho, né? E dá-lhe café. Esse edifício foi construído em 1892 até 1896 para abrigar a Câmara Municipal de Sarajevo. Em 1949, ela virou biblioteca, teatro municipal e área de eventos. Mas aqui tem um fato bem interessante. Essa casinha verde, vocês estão vendo? Inat Kuka, meu bode não é tão acentuado, era exatamente ali.
E a prefeitura resolveu que queria construir ali a Câmara Municipal. E aí, o dono dessa casa falou, não, nem ferrando, não vou sair daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só que o governo não parava de insistir para esse cara para ele deixar construir a Câmara Municipal no lugar da casa dele. Isso ele bateu o pé para a construção daquele prédio, lá vou eu de novo. E aí ele falou, tudo bem, se vocês construírem a minha casa idêntica, ou seja, pegar essa casa que estava desse lado onde vocês estão vendo o prédio e transportarem a casa igualzinha para esse lado. E foi isso que aconteceu. Em 1895, transferiram a casa do cara para cá, com tudo que tem direito. E Naticuca quer dizer a casa da teimosia. Teimosia dos dois, né? Teimosia de todo mundo, para estarem aqui. Eu cheguei aqui nessa praça, onde tem esse Sarajevo, que mal dá para ler. Tava eu falei, não tem ninguém. Eu vou contar a história da casinha do prédio da Câmara Municipal. Bom, chegou um caminhão de gente e agora eu vou ter que esperar para fazer um videozinho do Sarajevo ali, ó, mais limpo. Não tinha ninguém. Aliás, é feia essa placa, né, cara? A noite iluminada deve ficar legal. Caminhando pela essa rua, seguindo o rio. É raso, bastante raso. Aí você se depara com umas casinhas, uma mesquita. Não sei se é aberto, se pode visitar, se não pode. Mas tem uma lá perto da biblioteca que eu quero ir. Estou indo para não posso falar que é o ponto mais interessante de Sarajevo, mas é o ponto que mudou a história da humanidade. É um ponto bem marcante e, infelizmente, ou felizmente, como é que a gente vai saber? Ele existe. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, veio em visita oficial a Sarajevo passar revista às suas tropas que estavam aqui desde 1908. Era uma visita oficial, ele estava acompanhado pela sua esposa Sofia e eles iriam desfilar em carro aberto pela cidade. Não era um eventaço, mas eles mostrariam presença, estariam perto do povo e era importante para aquela época. O trajeto do desfile era simples. Lá na frente, naquele amarelinho, era o prédio da Câmara. Ele saía dali, viria margeando o rio, e iria seguindo essa avenida até lá no fim. Naquela ponte, que está logo à frente, no começo do dia teve um atentado. Uma bomba explodiu, ferindo parte de sua comitiva. Eles cogitaram não ter o desfile, mas ele achou que era uma bobagem e insistiu em fazer o desfile em carro aberto. 7 conspiradores nacionalistas sérvios estavam espalhados no decorrer dessa avenida para tentar matar Francisco Ferdinando. A história diz que Francisco Ferdinando e Sofia vinham de carro e, por um problema de trânsito, acabaram entrando por engano nessa rua e se depararam aqui com Gravilho Príncipe, um garoto de 20 e poucos anos, que sacou a pistola, atirou no pescoço de Sofia e no abdômen de Francisco Ferdinando e eles morreram um pouco depois. Aqui é o ponto exato da onde o Gravilho Príncipe atirou neles. E ali mostra o carro e a posição dos pés. Francisco Ferdinando e sua mulher Sofia morreram nesse local. Gravilho foi preso aqui. A Áustria acusou a Sérvia de estar por trás do planejamento do atentado
E no dia 28 de julho de 1914, exatamente um mês após o atentado, a Áustria declarou guerra e isso desencadeou a Primeira Guerra Mundial. E o final dessa história, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a gente já conhece. Gravilho, príncipe, tinha 19 anos, então ele não podia ser condenado à morte. Ele foi condenado à prisão por 20 anos e ficou 3 anos preso e morreu. Ele tinha problema de pneumonia, teve que amputar membro. Em 3 anos ele morreu na prisão. Esse carro aqui atrás é uma réplica do carro do atentado. O carro oficial existe até hoje e está no museu aqui de Sarajevo. Esse é o memorial aos mortos do cerco de Sarajevo. Foram 1.425 dias, de abril de 92 a fevereiro de 96. Mais ou menos 11 mil mortos, desses 11 mil, 1.600 crianças e 50 mil feridos. Olha, essa mesquita é bem icônica naquele aspecto que eu falei. Água para todos. Lá naquele canto tem quarto para as pessoas descansarem. E são separados sempre para homens e mulheres. Vamos ver se pode dar uma olhada lá dentro. Acho que não, vou botar minha cara aqui na cara de pau. Esse é para homem e aqui é para mulher. Tá tendo uma oração e as mulheres ficam do lado de fora. Elas não podem entrar. Ó, entrei para mostrar. São várias pias e os homens que estão lá na oração deixam seus chinelos aqui e depois vêm se lavar. Muito diferente, nunca tinha visto isso na minha vida. E vamos para fora. Vamos entrar no Murikahan. Antigamente, no Império Otomano, aqui era uma hospedaria, um local para receber viajantes. Ele hospedava aqui 300 pessoas e até 70 cavalos. Nessa infra aqui total. Hoje são bares, restaurantes, lojas de tapete. Lá em cima são os locais que as pessoas se hospedavam. Aqui em frente à Catedral de Sarajevo. Em Sarajevo tem vários lugares desse aqui no chão. São as Rosas de Sarajevo. Durante a guerra, um morteiro caiu aqui e eles botaram essa resina vermelha para marcar o lugar. Hoje tem por volta de 50, 60 que ainda estão preservados por vários pontos da cidade. Ontem, quando eu cheguei, passei na calçada lá perto da estação do trem. Uma mesquita para chamar de minha. Nunca tinha entrado numa. Certo. É muito diferente pra gente, né? Tem umas separações aqui que eu não faço ideia pra que é isso. Parte de trás. E aqui é a saída. Como eles gostam de frisar, o café bósnio não é só um café, é um ritual. A preparação, todo o charme, é quase um risoto italiano. Você tem que fazer com todo aquele charme, com todo aquele apetrecho. Você não pode atropelar o processo. Eles sentam nessas cafeterias e ficam horas com um cafezinho, batendo papo, contando história. E eles frisam que o café deles é totalmente diferente do porco. Bom, vamos experimentar o café bósnio. E vou te contar como é a diferença desse café para o turco.
A panelinha é igual, a xícara é igual. Eles frisam que a xícara não pode ter alça e essa panela vai ao fogo. O café turco, ele entra com pó de café, ele entra com água fria, bota o açúcar e bota no fogão até ferver. Ferveu, ele tira, o café tá pronto. O café é bósnio. Café é bósnio, ele bota o pó. Ele pega uma água fervendo do lado de fora, uma água quente, bota aqui, vai ao fogo. Quando começar a ferver, ele tira do fogo e completa a água, que é suficiente para uma xícara. Max também é cultura de café. Já tomei um desse lá em Pirã, no primeiro dia. Não sei se eu consigo mostrar, mas olha, é bem grosso isso. Eles falam que a borra fica no fundo, mas, ó, não sei não, já vou descobrir. Ó. E agora é só degustar. Vamos ver dentro se dá para aparecer. Vamos botar a xícara para ver. Ó, tem bastante borra nisso aqui. Mas o café é bom. É um café com gosto de pó. Você sente o pó. O pó é muito fino. Ele é moído muito fino. Eles têm um moedor próprio aqui e você sente um pouco o gosto do pó. Mas é bom. Isso é bom. Dizem que aqui o café que eles mais consomem é o brasileiro. De origem. Ó, eu abri o saquinho. Parece uma bala de goma. Uma gelatina, alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos provar também. Precisa ficar só no café. Acabou. Ah, olha, dentro da xícara dá pra fazer aquele negócio que as pessoas, eu vou ler o seu destino na borra do café, papapá. Você vai viajar amanhã. Eu vou, acertei. Galera, acabamos o dia. Foi bem bom. A rodada em Sarajevo hoje foi bastante interessante, muita coisa diferente. Passei em mesquita, igreja ortodoxa, não pude filmar dentro. O walk tour foi legal. E amanhã eu ainda não sei o que eu vou fazer. Se eu vou voltar para Mostar, se eu vou ter coragem para pegar o trem das 7, qual vai ser meu destino. Então, amanhã cedo eu conto. Então, segue, curte, compartilha, Instagram tá lá em cima e vambora!